minha gente, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. E esse é um quadro maravilhoso que a gente vai começar hoje, que eu estava ansiosa, nervosa, entendeu? Porque a gente vai jogar aqui o nome de manas sensacionais ao longo da história desse mundão aí, que não tem o nome delas divulgado. E isso pra gente é uma afronta, porque se elas fossem homens, iam estar nome de prédio, de avenida, de mil e uma coisa, entendeu? Porque são mulheres fodas. Então, dentro aqui do Quarto Rosa, a gente vai exaltar sim, e a gente vai contar sobre elas sim, porque é a nossa forma de fazer reparação histórica. E esse é o... Amiga, deixa eu te contar. Tu sabia que existiu uma mana chamada Safo? Tu sabe quem é Safo, Panterinha? Não. Então, Safo, ela era uma poetisa grega e ela somente para alguns estudiosos, a galera que lida com literatura, que estuda essa parte, para algumas pessoas ela apenas é melhor do que Homero. Apenas. Você tem noção do tamanho dessa mana e do talento dela. Ah, Ju, mas eu não conheço Safo. Por um motivo muito simples, ela era polêmica e apocalíptica e muito mal criada, obviamente. Então, durante a Idade Média, a maioria dos trabalhos de Safo foram totalmente apagados, queimados e colocados como proibidos, chocando um total de 0 pessoas, não é mesmo? Porque a gente já sabe como é o rolê. Safo, ela era da ilha de Lesbos. Foca no nome dessa ilha, que daqui a pouco a gente vai comentar mais algumas coisas. Como existe uma carência de informações ligadas a Safo justamente pela queimada, né, de seu material, enfim, e é uma época muito longínqua, alguns historiadores não entram em consenso em relação a alguns detalhes que aconteceram. Mas, pelo pouco que eu vi, o que é que a gente pode colocar como um ponto importante? Safo, ela era uma mulher extremamente talentosa, escrevia sensacionalmente bem, e Safo, ela era muito, como eu posso dizer, contraventorazinha, entendeu? Porque existia todo um regime de governo local e ela era contra esse regime, então ela já não era muito bem vista, muito bem quista por alguns aristocratas dessa sociedade dela, gente. Se eu estiver usando algum termo aqui de forma deslocada, por favor, me avisa, tá? Porque a intenção aqui é justamente botar mais informação para jogo, tá? Então, o que é que nossa mana Safo tem tão especial? Ela criou um lugar chamado... Deixa eu só checar o nome. Acredito que é a Academia das Musas. Casa das Musas. Isso, Casa das Musas era um local onde era incentivado a poesia, os trabalhos manuais, por exemplo, a execução de grinaldas, poemas, enfim. Era um local onde as mulheres ali inseridas falavam, conversavam e estudavam coisas que iriam além da vida matrimonial, além da vida de mãe. E aí isso já não foi muito bem visto no rolê. Outro ponto bem interessante é que Safo, ela era muito ligada à deusa Afrodite, inclusive nos seus poemas mais interessantes e mais conhecidos é a Ode a Afrodite. E aí a gente vem no plot twist, certo? Tem muitas informações sobre Safo que a gente não tem certeza, que a gente é historiadora, que se coloca de forma dúbia, mas o que se aponta muito em relação a ela é que dentro da Casa das Musas e dentro da sua própria vivência era muito estimulado o amor entre mulheres, não necessariamente mulheres lésbicas, porque não era exatamente o amor romântico em específico, mas a sororidade e outras formas de amor, certo? Amizade, irmandade, tudo isso meio que interligado. O que foi? A união entre mulheres, né? Isso, exatamente. E, inclusive, dentro desse ponto, o que se observa é que, pelos arquivos, pelas histórias, provas históricas, né, que se falam na verdade, Safo, ela provavelmente é lésbica sim, ou bissexual. Por que bi? Porque existem relatos de que ela teve uma filha e ela teve uma união estável, meio que um casamento com um cara lá. Mas, como ela é mulher, obviamente, o que mais escandalizava naquele momento era ela ter tido um amor romântico com uma de suas alunas. Ela fez uma ode, se não me engano, uma poesia para essa paixão dela, para essa aluna dela que ela estava apaixonada e aparentemente elas podem ter tido sim um relacionamento romântico.
Só que aí corta para o seguinte ponto. Lembra que eu falei que ela é comparada ao Homero por alguns? Lembra que eu falei que ela era sensacional? Então, ela inclusive dá nome a uma estrutura literária chamada versos sáficos. Você tem noção do que é isso? Da genialidade dessa mulher? E um dos pontos dela é que no momento literário onde a maioria das obras falavam sobre a guerra, sobre os heróis, sobre as estruturas, né, sociais, ela falava de um amor lírico, ela falava de sentimento. Então ela fazia esse contraponto bem importante. Então, lembra que eu disse para prestar atenção na ilha dela, que é a ilha de Lesbos? Da onde tu acha que o nome lésbica vem? Tum, tum, tum. Exato, justamente do nome da ilha de Safo, que era Lesbos. E aí isso traz algumas questões, né? Principalmente porque você tem uma generalização que vem de um pressuposto de uma terceira pessoa, né, correlacionando o lugar onde a Casa das Musas ficava, em específico com relações lésbicas, mesmo que tivesse, mas não era apenas relações entre mulheres, a gente tinha ali um espaço onde as mulheres tinham estímulo para pensar e estudar outras coisas que iriam além do matrimônio, né, e além da linha comum, digamos assim. Quando eu digo comum, eu falo da linha onde a maioria iria seguir. E sim, o nome, a palavra lésbica vem de Lesbos. O que eu acho cruel é você pegar uma mulher genial, que é composta por tantos pontos sensacionais, e você ligar a história dela apenas a uma informação. Isso sem contar que a própria obra dela não tem um valor, assim, no sentido de divulgação que deveria ter. E ainda transformou o nome de um jeito pejorativo. Na verdade, desde antigamente, né? Porque não foi uma palavra colocada de forma inocente, entre aspas. E aí, ligando o lugar onde ela estava, que era a Ilha de Lesbos, e esse lugar é onde estava a Casa das Musas, em específico, há relações entre mulheres, relações amorosas entre mulheres, naquele momento foi uma forma de validá-la, foi uma forma de esquecer a grandiosidade dela e colocá-la sobre um holofote pejorativo para a forma, a estrutura social da época, enfim. E é isso, só acho que vocês deviam saber que ela existiu, que ela foi uma mulher sensacional. Independente de quem ela pegou, que não pegou, ela mudou sim a história da poesia no sentido de contribuição. Ela é uma mulher genial, que foi contra a corrente e que, independente de quem ela amou, independente de quem ela pegou ou não pegou, ela tem uma genialidade literária que a gente não pode esquecer e que tem que ser registrada assim. E é isso, meus amores.